Muito boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença no nosso live event. Iremos falar sobre os contributos do projeto da Academia STEM de Mangualde para uma autonomia e flexibilidade curricular. Vou fazer um breve resumo da sessão. O meu nome é Didier Dias, pertenço ao projeto, sou responsável de logística e de comunicação do mesmo. A sessão será introduzida pelo Dr. Rui Costa, vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde e responsável pelo Pelouro da Educação do município. O Dr. Rui Costa vai falar um pouco sobre a gênese do projeto. De seguida, irão falar os elementos da Academia, os professores, os técnicos. Depois passaremos a palavra aos peritos em educação, convidados, professores universitários, que irão fazer uma análise crítica de algumas atividades desenvolvidas no agrupamento, atividades STEM. Iremos também ouvir a doutora Cristina Palma, chefe de equipa de acompanhamento e monitorização de desenvolvimento curricular da DGE, e a sessão será posteriormente encerrada pelo Dr. Zé Miguel, diretor do Centro de Formação EduFor. Vou, portanto, passar a palavra neste momento ao Dr. Rui Costa, vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, como disse, responsável pelo Pelouro de Educação. Muito bem, então muito boa tarde a todos. Eu começaria por cumprimentar toda a equipa STEM, desde os nossos técnicos aos nossos professores que estão envolvidos nesta Academia STEM, neste projeto. Cumprimentar também o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde e o Sr. Subdiretor, que não sei se estará também a acompanhar este evento. Cumprimentar o Sr. Diretor do EduFor, Centro de Formação, o colega José Miguel, e, naturalmente, um cumprimento também especial aos nossos peritos, convidados, e um agradecimento também por terem aceito participar neste evento. Relativamente à gênese, àquilo que me pediram para falar sobre a Academia STEM, dizer-vos que a gênese da Academia STEM está no Portugal 2020. Foi através do Portugal 2020 que foram lançados os apoios financeiros para que, através de diversos projetos, de diversas fases que foram acontecendo até chegarmos à candidatura, possibilitaram que o município de Mangualde pudesse fazer uma candidatura no âmbito e com o nome Academia STEM. Também dizer-vos que tem muito a ver com aquilo que era o momento que vivíamos, nomeadamente através do nosso colega Zé Miguel, e nomeadamente naquilo que era os espaços educativos alternativos, com aquilo que também se vivia com a construção da Sala do Futuro. Talvez também isso tenha estado na influência de nós termos optado por apostar neste projeto da Academia STEM, nomeadamente no projeto que tem a ver com as ciências, tecnologias, engenharias e matemática. A partir daí foi um conjunto de ações, através da nossa intermunicipal CIM de Lafões, em que desenvolvemos o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, onde obviamente está a educação como um eixo de estratégico para o desenvolvimento da nossa região, e definiu-se aquilo que é o plano o nosso projeto de promoção do sucesso educativo na região Viseu de Lafões. Obviamente que este projeto está alinhado com aquilo que são os documentos estruturantes, quer do Ministério da Educação, falo-vos do Plano Nacional de Promoção e Sucesso Escolar, e falo-vos também do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial por parte da região de Lafões. Aqui, obviamente, houve uma articulação com todos os municípios, com todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, onde se fez um levantamento e um diagnóstico daquilo que eram as necessidades do ponto de vista da educação, nomeadamente na promoção do sucesso educativo, da diminuição do abandono precoce da escola ou da educação. E, deste ponto de vista, Mangualde construiu este projeto no âmbito do eixo inovação. Nós quisemos entrar aqui
no eixo da inovação, que tem muito a ver com os contextos educativos, usando aquilo que são as tecnologias de informação e comunicação para trabalharmos os conteúdos programáticos ou o currículo de uma forma diferente. Passados estes anos e já terminado o tempo em que deveríamos e executámos o nosso projeto, que foi o ano escolar 17-18 e o 18-19, concluímos de facto que o projeto Academia STEM teve um acolhimento bastante, eu diria, muito positivo por parte da comunidade escolar. Nós tivemos desde abaixo-assinados por parte dos encarregados de educação, tivemos imensos pedidos por parte dos professores, no sentido de não deixarmos cair a este projeto, esta Academia STEM, no agrupamento de escolas de Mangualde. Para isso, obviamente que eu tenho que agradecer aos nossos colaboradores, aqueles que diariamente trabalham a Academia STEM, o João Fernandes, o Fábio, o Didier, depois de uma forma mais, não tão diretamente eu próprio, o professor Zé Miguel, o professor Espinha, o professor Martins, que fazemos aqui o núcleo duro deste projeto e que depois o executamos com os nossos colegas professores do agrupamento de escolas de Mangualde e também com uma série de parceiros que integraram este projeto, nomeadamente empresas do tecido empresarial aqui da região centro, não é só de Mangualde, há empresas de fora de Mangualde, parceiros como a DGE, a Direção-Geral de Educação, e parceiros do ensino superior que também integram o nosso projeto. Portanto, eu julgo que o município diz mesmo que foi uma aposta ganha, está a ser uma aposta ganha, e obviamente que queremos trazer a este projeto mais conhecimento, mais contributos, mais experiência para que possamos, de facto, no futuro, materializar aqui uma ferramenta que seja possível até partilhar com outros agrupamentos de escolas no país. Portanto, da minha parte, eu desejo que seja uma tarde rica, do ponto de vista dos contributos para melhorarmos esta Academia STEM, e deixo aqui um agradecimento aos nossos convidados, palestrantes, ao professor Jaime Carvalho, ao professor Vítor Teodoro, ao professor Rui Vieira e à doutora Cristina Palma. Portanto, um bom trabalho a todos, eu vou acompanhar também e estarei disponível para qualquer esclarecimento que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Rui Costa, pela sua intervenção. Eu esqueci-me há pouco de referir que no nosso canal de YouTube, onde estão a visualizar este vídeo neste momento, nós temos o chat ativo. Poderão formular as questões e as dúvidas que vos surgirem ao longo da sessão e nós tentaremos, no final da sessão, responder a todas. Quero também dizer que o vídeo e todo o suporte que vamos usar na sessão será também disponibilizado através do nosso canal de Facebook posteriormente. De seguida, irão falar o Fábio Ribeiro, coordenador-geral do projeto Academia STEM Mangualde, o João Fernandes, consultor externo do projeto, e eu também terei palavra em alguns diapositivos. Portanto, vou passar a palavra ao Fábio. Obrigado, Didier. Boa tarde a todos, aos presentes aqui nesta reunião e a quem nos está a assistir a partir do YouTube. Eu vou começar por referir de forma muito sumária aquilo que nós desenvolvemos na Academia STEM Mangualde. Ou seja, tal aprende-se com o desenvolvimento de atividades numa perspectiva STEM, de forma a integrarmos e articularmos devidamente as diferentes áreas, as ciências, a tecnologia, a engenharia e a matemática, em diversos níveis de ensino, como eu já vou frisar. Aqui neste pequeno esquema, que é um resumo daquilo que referiu o Dr. Rui Costa, são as principais entidades responsáveis pela criação da Academia STEM, de Mangualde, desde logo a própria Câmara Municipal, o agrupamento de escolas de Mangualde e o Centro de Formação e de Fora. Quem são as pessoas que compõem, no fundo, esta organização, a equipa Academia STEM Mangualde? Somos sensivelmente 12, 13 pessoas, desde professores do agrupamento de escolas de Mangualde, professores de diferentes áreas, ciências, matemática, engenharias, fisicoquímica, tecnologias,
dos vários níveis de ensino, desde o primeiro ciclo até ao secundário. Temos recursos humanos, como salientou o Dr. Rui Costa, nomeadamente eu e o Didier, bem como um consultor externo, que é o João Fernandes, também já foi salientado, da parte da Câmara. Importa aqui também destacar que nós, apesar de pertencermos à Câmara, estamos devidamente integrados no agrupamento de escolas de Mangualde. É lá que está o nosso escritório, para podermos contactar todos os professores, mais facilmente reunirmos, discutirmos as atividades que vamos desenvolver. Importa também dizer que existe um elemento na Câmara, que é a Fátima, que nos ajuda imenso em toda a logística que é necessária, pontes, contactos, da parte da educação, naturalmente, e no Edufor, na pessoa do Dr. José Miguel, que nos ajuda nos planeamentos, nas discussões, nomeadamente este evento, e o professor Manuel também, destacá-lo, que nos está a ajudar, inclusive hoje, na dinamização deste evento. No fundo, nós, enquanto recursos humanos e consultor externo, aquilo que fazemos é desenvolver atividades, mas ao mesmo tempo dar apoio e suporte para o apoio das atividades. Destacar aqui os parceiros, que o Dr. Rui Costa já frisou. Aqui nós conseguimos ver empresas locais, a Universidade Católica de Viseu, a própria IBGE. Aqui, neste slide, importa salientar o seguinte: nós, com as empresas, reunimos diversas vezes para desenharmos as atividades que são implementadas no próprio contexto das empresas e também na Universidade Católica. Ou seja, após várias reuniões, desenvolvemos a atividade e são eles próprios que dinamizam nos seus contextos de forma enquadrada curricularmente, quer seja nas aprendizagens iniciais, quer seja no perfil do aluno. No público-alvo, nós desenvolvemos atividades para diferentes níveis de ensino, como eu disse, desde o pré-escolar até ao terceiro ciclo. Aqui, como eu já frisei, são atividades que estão enquadradas curricularmente, não só nas atividades essenciais, mas também no perfil do aluno. É importante destacar que começamos no ano letivo passado ou anterior e, nesse sentido, aquilo que começamos por fazer foi trabalhar ao nível do pré-escolar, ao nível do segundo ano, todo o segundo ano, do terceiro ano, porque foi uma turma de continuidade para este ano letivo, do quinto ano, mais uma turma que continuou para o sexto ano, e do sétimo ano, mais uma turma que continuou para o oitavo ano. Em termos de operacionalização, o que é importante destacar aqui? Em termos de implementação de atividades, elas aconteceram de formas diferentes. No pré-escolar, nós implementamos uma atividade por período em todas as turmas do pré-escolar. No caso do segundo e terceiro ano, são atividades mais curtas, para uma manhã, sensivelmente, e ocorrem quinzenalmente. No caso do quinto e sexto ano, são projetos, mais ou menos de 3 semanas, 2 por período, e no caso do oitavo e sétimo ano, são atividades mais estruturadas, que envolvem uma maior articulação entre as ciências, a fisicoquímica, a matemática, as TIC, e ocorrem também quinzenalmente. Aqui é importante também destacar os diferentes ambientes em que ocorre este desenvolvimento de atividades. Nós, para conseguirmos implementar estas atividades STEM, aquilo que fizemos foi tentar criar blocos STEM. E o que é que fizemos? Pedimos para juntarem determinadas disciplinas nos horários dos alunos. Ou seja, como vemos aí, matemática e ciências, no caso do quinto ano, e sexto também, e no caso do sétimo e do oitavo, estamos a falar ao nível de ciências, fisicoquímica, matemática e TIC. Os diferentes ambientes. Nós desenvolvemos atividades em diversos locais, desde as empresas, desde a Câmara Municipal, espaço exterior da escola, universidades, jardins, como o Jardim de Paços dos Condes, como já vão ver de seguida, uma atividade particularmente desenvolvida neste espaço, refeitórios, e tivemos um envolvimento de diversas personalidades, desde encarregados de educação que foram chamados a participar. O próprio Dr. Rui Costa participou numa atividade, professores de outras áreas e os nossos parceiros, como já referi e dei exemplo anteriormente. Mas, para além desses parceiros, também é importante aqui frisar, por exemplo, as termas de Alcafacha. Foram várias vezes que já nos deslocamos lá e que nos deram suporte à dinamização das atividades. Depois, o que é que nós temos como base ou as chamadas linhas orientadoras? São, sobretudo,
são sobretudo o suporte que nós temos, ou aquilo em que pensamos quando desenvolvemos ou quando desenhamos as nossas atividades. Pensamos sobretudo em situações e problemas reais, ou pelo menos verossímeis, do cotidiano dos alunos. Pensamos muito no local, ou seja, nos problemas locais. Temos sempre a pretensão de interligar devidamente as áreas, procurando potenciar a compreensão, no fundo, do real impacto das mesmas, entre outros aspectos, naturalmente. Importa aqui também salientar que tudo isto acaba por comungar de forma perfeita com as prioridades e opções curriculares estruturantes que estão patentes no Decreto-Lei 55 de 2018. Okay? Uma vez que estamos aqui a falar para os contributos da Academia para a autonomia e flexibilidade curricular. Ouvir então o João Fernandes, consultor externo do projeto e também perito em educação. Força, João. Obrigado, Didier. Olá a todos, quem está a assistir também no canal no YouTube. Neste slide temos aqui um pequeno balanço de algumas das atividades, cerca de 60, que fizemos entre 2018 e 2019. Claro que não vamos explorar uma a uma. O que é que eu vos queria falar um pouco da nossa metodologia de trabalho em equipa no desenvolvimento destas atividades. O que é que temos feito? Já à partida, fomentamos uma cultura profissional de participação, portanto, reunimos, analisamos numa reunião presencial ou síncrona as planificações já existentes, portanto, partimos daquilo que os colegas já estão habituados a fazer, olhamos para as aprendizagens essenciais e tentamos construir pontes entre as várias disciplinas, tentando integrá-lo num todo coerente, avançamos com algumas ideias possíveis, de exploração, etc. Esta é a primeira fase. Passamos a uma fase de pesquisa, analisamos livros técnicos, repositórios, artigos, os mídia locais, que às vezes nos dão ideias para contextos interessantes, relevantes para os alunos. Falamos com especialistas em várias áreas, da detecção remota, na gestão de resíduos, depende da atividade. E depois passamos por uma fase de prototipagem. Preparamos um protótipo do guião do professor e dos recursos de apoio à atividade. E utilizamos muito documentos colaborativos e as plataformas de comunicação internas. Comentamos documentos de forma colaborativa, conversamos síncrono e assincronamente sobre estes documentos e chegamos a uma fase de edição, chamemos-lhe assim, tanto do guião do professor como do guião do aluno. Chega à fase da aplicação da atividade, tentamos fazer o que chamamos de novelas gráficas pedagógicas, que é uma espécie de registro do que aconteceu na atividade, com fotos de trabalhos dos alunos, mais numa perspectiva de partilhar com colegas que não são da equipa STEM, exemplos da prática, que é isso que os professores procuram, algum detalhe, e com forma também de suportar a nossa reflexão, que é a fase final deste processo de desenvolvimento de atividades. Vou só folhear aqui algumas atividades nos vários anos de escolaridade. Temos aqui o pré-escolar, onde as atividades foram essencialmente em torno do uso de Bebots e de Makey-Makey, que é um kit um circuito que permite interagir com materiais físicos e obtendo feedback no computador. Aqui temos uma visita à CBI, que é uma empresa que no ano passado foi parceira do projeto, em que os alunos tiveram a oportunidade de visitar todo o percurso de fabrico, desde o desenho em software de 2 dimensões, que podem vir à esquerda, desde a matéria-prima até ao produto final, um grande envolvimento, interação com os funcionários da empresa. Portanto, a empresa abriu-nos as portas e foi uma atividade bastante relevante. No terceiro ano, temos aqui um exemplo de uma atividade de exploração da Europa através do Google Earth. Foi uma das ferramentas que usámos imenso em todas as atividades. Podemos dizer que os alunos já são relativamente proficientes. Até tivemos uma aula com o professor Jaime Carvalho e Silva, em que ele explorou o Google Earth, que é um grande adepto, e eles já estão habituados a criar placemarks, a fazer zoom, a procurar coisas, a medir coisas, que é muito importante. E, portanto, tem sido uma ferramenta bastante relevante. No quinto ano, temos aqui um exemplo da visita à Mangual Técnica, que é também uma empresa parceira no ano letivo anterior. Os alunos
experimentaram várias fases também do processo de fabrico de diversos componentes e levaram uma peça para casa no final produzida em parte por eles. Conseguiram explorar alguns dos equipamentos com as devidas condições de segurança e houve um grande envolvimento da equipa da empresa que construiu toda a atividade. Nós quase não interviemos nesta atividade. Mais um exemplo do 5º ano. Agora, passando para uma atividade de desempenho de papéis, partimos de uma problemática local, adaptámos-la a partir de uma notícia de um jornal local e os alunos tiveram de desempenhar um papel que envolvia uma associação ambiental de Mangualde, uma comissão de moradores, o vereador consultor do ambiente, onde o Dr. Rui Costa teve a oportunidade de ouvir vários públicos, estes que eu vos disse, e um grupo mais preocupado com questões económicas locais, porque havia uma empresa que estava a depositar umas lamas de etar numa freguesia local e, portanto, podem ver aqui no ecrã ao centro, com o ecrã verde, em que os alunos fizeram aqui umas simulações de entrevistas à Comissão de Moradores e estes intervenientes, que depois foram usadas no debate para ajudar o vereador e a Comissão, o Departamento de Ambiente da Câmara, a deliberar. Isto também envolveu a Universidade Católica de Viseu. A imagem à esquerda mostra uma das atividades que foi feita nas instalações da Universidade, também foi um parceiro muito importante. No 6º ano, no Centro Médico Academia Sistema Mangual, houve um envolvimento da escola no seu todo, incluindo encarregados de educação, funcionários, professores de vários anos, em que os alunos exploraram uma espécie de consultório, chamemos-lhe assim, com vários postos. Cada grupo de alunos era responsável por um destes postos e abordava questões ligadas à nutrição e à saúde no geral, em que eles tinham de usar instrumentos de medida, preencher fichas, que depois entregavam aos seus pacientes, que eram estes participantes da escola. Na parede que fala, também foi uma atividade que fizemos com o 7º ano. Explorámos um friso cronológico que foi construído numa parede da escola, que tinha vários elementos interativos e também físicos. Tínhamos impressões 3D de fósseis, das várias eras. Os alunos tiveram que construir e adaptar escalas para representar numa parede que era finita um período longo de tempo. Criaram vídeos também com ecrã verde a falar sobre as eras mais importantes que os professores quiseram abordar. Havia inclusivamente botões na parede que, ligados ao Makey desencadeavam algumas operações, inclusive o play destes vídeos produzidos pelos alunos. E no final houve uma apresentação à comunidade escolar, podem ver na figura da direita, em que os alunos apresentaram o seu trabalho a quem esteve presente aqui num dos halls da escola. Houve também o envolvimento de um parceiro, que é a Patinta, uma empresa importante na região e no município, em que também se estabeleceram aqui várias relações interessantes. Podemos ver ali do lado esquerdo uma visita à etar das instalações. Houve inclusivamente uma volta de autocarro, que foi uma das coisas fascinantes para muitos dos alunos e dos professores. A empresa também se envolveu imenso, apresentou alguns dados que nos deu previamente para nós analisarmos, relacionados com consumos e emissões de CO2, câmbios de moedas, que é uma das coisas que os camionistas têm de lidar com o seu dia-a-dia, estabelecendo então relações com as aprendizagens essenciais das várias disciplinas. Temos aqui também uma atividade sobre a reintrodução de trutas no Rio de Alcafaz. Foi um espaço que visitámos várias vezes, não só para esta atividade, este é apenas um dos exemplos que queríamos mostrar, que envolveu também o uso de sensores para análise da qualidade da água e de outros indicadores. Também foi uma atividade que nos pareceu relevante mostrar hoje. E, finalmente, apresento aqui 3 categorias de atividade que realizámos agora no 3º período, já em confinamento. Chamámos de Cientista em Casa, em que foram propostas atividades para que os alunos as pudessem fazer em casa com material do dia-a-dia com o apoio dos encarregados de educação, que envolviam medições, construção de vídeos explicativos, inclusivamente um teatro de sombras no Cientista em Casa. Temos aqui a professora Janete na imagem, que colaborou nesta atividade.
No Perito em Casa tivemos 2 professores, 2 deles estão aqui hoje, o professor Vítor Teodoro, que é na imagem que se vê aqui a explorar uma simulação FET com alunos do 8º ano. O professor Jaime Carvalho e Silva também teve a oportunidade de fazer uma atividade destas com alunos do 6º. E cá em baixo, na Europa em Casa, aproveitámos já que estávamos confinados para saber um pouco de outros países, como a escola parceira na Dinamarca e outra na Roménia. Partilhámos o dia-a-dia escolar e não escolar entre Portugal, Dinamarca e Roménia, falando do que é que aprendemos nas disciplinas STEM, e depois aquelas questões que os miúdos também acham sempre interessantes, as músicas que se ouvem, que são de artistas locais, os locais que gostavam de visitar depois de acabar o confinamento, criando assim uma dinâmica colaborativa que depois será construída mais à frente no próximo ano letivo. Obrigado, João. Eu queria apenas salientar e aproveitar que o diapositivo ainda está no ar para dizer que nesta atividade do Cientista em Casa nós editámos os vídeos que os alunos fizeram em casa e poderão visualizá-los no nosso canal de YouTube. Tanto a parte da atividade experimental como a segunda parte da atividade do Teatro de Sombras. Estão os 2 vídeos disponíveis, se depois quiserem espreitá-los, estão à vontade. Portanto, aqui vou falar agora um pouco sobre o nosso plano de comunicação do projeto. Nós temos a nossa página de Facebook, na qual partilhamos o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, com as turmas STEM. Um canal de Instagram, onde partilhamos imagens das atividades. Um canal de YouTube, onde partilhamos vídeos de algumas atividades. E fazemos também vídeos resumos por período e por ano letivo, onde poderão ver todas as atividades desenvolvidas. Como viram no início da apresentação, são mais de 60 atividades STEM já dinamizadas. Temos também um espaço nos painéis interativos do município, denominados Nómio. Temos também algumas notícias já na comunicação social local, notícias que também saem no site do município, do agrupamento e do centro de formação EduFor. E há pouco tempo fomos entrevistados também para a revista da Associação de Professores de Matemática. Para além das atividades desenvolvidas, desenvolvemos também ações de formação para vários professores do agrupamento de escolas de Mangualde, muito viradas para o uso de alguma tecnologia em sala de aula. Cooperamos também com outros docentes do agrupamento, quando querem dinamizar uma atividade e necessitam do nosso apoio em sala de aula ou fora dele, nós estamos sempre disponíveis. Participámos no evento Science on Stage, que decorreu em 2019, em Lisboa, e no TIC Portugal, também, em 2019. Participámos também num projeto de Erasmus Plus com uma turma da Roménia e da Croácia. Fizemos uma partilha de práticas no Instituto Politécnico de Santarém, na Associação Atractor, no Porto, e no agrupamento de escolas de Loureiro, onde partilhámos as práticas aplicadas na Academia STEM Mangualde. A entrevista à Associação de Professores de Matemática, como já disse. Fazemos também eventos públicos de apresentação de atividades em salas de professores do agrupamento de escolas de Mangualde. Houve docentes da equipa que irão falar a seguir que estiveram envolvidas numa iniciativa de divulgação da DGEST, onde também partilharam as práticas desenvolvidas na Academia. E, mais recentemente, também participámos no segundo Encontro Regional STEM na Madeira. A seguir, irei dar a palavra à professora Luísa Figueiredo, professora do 3º ano do agrupamento de escolas de Mangualde, professora titular de uma das turmas STEM, neste caso o 3º B. Boa tarde a todos, muito obrigada, Didier, a todos os que participam neste evento e a todos os que o acompanham através do YouTube. Eu passo a apresentar uma das atividades realizadas no 2º ano de escolaridade, com o título Alimentação saudável, consumo de água e condições de higiene e segurança no refeitório escolar. As áreas disciplinares envolvidas nesta atividade foram o estudo do meio, a matemática, tecnologias de informação e comunicação, cidadania e desenvolvimento.
Definimos as aprendizagens essenciais nas disciplinas de estudo do meio e matemática e as áreas de competência do perfil dos alunos em foco nesta atividade, que foram bem-estar, saúde e ambiente, informação e comunicação. A atividade decorreu em vários contextos, foi na sala de aula, no refeitório da escola e novamente na sala de aula. Projetámos uma metodologia ativa, com ênfase no trabalho de grupo, na cooperação, investigação, análise crítica da realidade, comunicação, responsabilidade e autonomia. Num primeiro momento, na sala de aula, dialogou-se sobre a temática alimentação saudável, apresentou-se e analisou-se o prato saudável, analisaram-se tabelas da DGE sobre os valores de referência para refeições, almoços, de crianças da mesma faixa etária, elencaram-se as condições de higiene alimentar a considerar na preparação de refeições, tanto na sua própria casa como no refeitório escolar, e refletiu-se sobre o consumo responsável de água em cozinhas. De seguida, constituíram-se 3 grandes grupos e atribuiu-se a cada um uma tarefa específica a concretizar no refeitório da escola. Já no refeitório, temos aqui a segunda imagem, no espaço da cozinha, um dos grupos analisa e fotografa os pontos onde se consome, utiliza água, utilizando o Google Keep instalado nos smartphones. Um segundo grupo verifica as condições de higiene e segurança alimentar dos espaços, pessoas, pelas checklists elaboradas. Estes alunos percorreram todo o espaço, o refeitório, a cozinha, as despensas, e iam anotando, portanto, as conclusões a que chegavam, as suas observações nas checklists. O terceiro grupo, que vemos aqui uma fotografia no centro, verifica se o aspecto da refeição corresponde ao aspecto do prato saudável, faz a pesagem dos diversos alimentos que constituem a refeição e registra os valores na folha de cálculo instalada nos computadores. De regresso à sala de aula, cada grupo apresenta à turma os resultados da sua investigação no refeitório escolar, confrontando-os com os dados e informações previamente analisados. Pediu-se ainda a todos os alunos para apontarem medidas com vista à diminuição dos consumos de água. Em grande grupo, procedeu-se à elaboração de um plano de redução do consumo de água para entrega posterior às responsáveis pelo refeitório escolar e coordenação do estabelecimento. Este slide resume a abordagem, as dinâmicas e as estratégias, bem como o suporte tecnológico usados nesta sessão. Portanto, a interdisciplinaridade, o trabalho de grupo, simulação da realidade, implicação e ação real e ativa dos alunos na comunidade, utilização de instrumentos de medida e registros em suportes digitais, a própria atividade no refeitório e depois o suporte tecnológico, falta-nos aí o quadro interativo, PowerPoint utilizado, etc. Sobre a avaliação da atividade, estes foram os suportes usados para recolher evidências que permitiram avaliar as aprendizagens essenciais definidas, bem como as competências do perfil dos alunos. Por exemplo, o Google Forms permitiu atestar se os alunos mobilizaram ou não aprendizagens essenciais, como o identificar de situações e comportamentos de risco para a saúde. O feedback do trabalho desenvolvido foi dado aos alunos no momento da apresentação final por parte dos grupos, por exemplo, avaliando a comunicação,
avaliando também o empenho, a responsabilidade e o cumprimento de regras evidenciados no decurso de toda a atividade. Esta atividade teve depois outras atividades que vieram numa forma de extensão, com o desenvolvimento do currículo em matemática, exploraram-se sólidos geométricos e ainda no português, porque o português, apesar de não estar aqui referenciado, ele está sempre presente na comunicação oral, também na comunicação escrita. Foram realizadas pesquisas a propósito deste tema e mais comunicação oral à turma. Os alunos todos aderiram, os alunos gostam destas atividades, eles aderam de uma forma entusiasta e cada atividade STEM é motivo de festa. O comportamento de todos os alunos nesta atividade, como em todas, tem sido sempre exemplar. Obrigado, professora Luísa, pela sua apresentação. Eu vou, de seguida, passar a palavra à professora Fátima Pinto, professora de Matemática e Ciências Naturais do Agrupamento de Escolas de Mangualde e que trabalha com a turma STEM do 6º ano. Então, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Isto foi uma das atividades que nós realizámos no Jardim do Palácio dos Condes de Anadia e que coincidiu com o término de aprendizagens feitas em contexto de sala de aula, a matemática e as ciências. Na matemática tínhamos estado a trabalhar, portanto, número de operações, geometria e medida. E as ciências tínhamos estado a trabalhar a diversidade dos seres vivos e a sua interação com o meio. Quando surgiu a oportunidade de fazermos esta atividade no Palácio, nos Jardins do Palácio, foi mais num contexto de aplicação dos conteúdos trabalhados, das aprendizagens trabalhadas em sala de aula e de validação das mesmas na resolução de problemas. Tivemos que fazer uma visita prévia, portanto, a este espaço físico, para sinalizarmos aquilo que nós poderíamos eventualmente trabalhar e que necessidades é que se impunham, portanto, precaver para que, portanto, esta atividade pedagógica resultasse, uma vez que se desenvolveu durante toda a manhã. Depois, o que é que nós aqui também priorizamos, à semelhança daquilo que disse a professora Luísa, foi naturalmente a resolução de problemas, a informação e comunicação e o saber científico e tecnológico. Quando os alunos chegaram aos Jardins do Palácio dos Condes de Anadia, a turma foi dividida em grupos, 4 grupos, e cada grupo era tutoriado por um professor. Foi-lhes dar um guião portanto, da atividade, em que eles sabiam que cada grupo teria um itinerário, cada itinerário continha uma série de atividades ou de situações problemáticas que eles teriam que resolver mediante a utilização do material que lhes era, que estava disponível. Tinham portanto, um tablet com um Action-Bound portanto, instalado, tinham um odómetro, penso eu, tinham uma lupa USB, tinham o Google Earth, tinham uma série de coisas que eles podiam recorrer se assim entendessem e se achassem que fosse conveniente para a resolução da situação problemática que se impunha. Aqui neste caso, eles estavam aqui a verificar, havia QR codes que estavam espalhados nos itinerários e eles quando faziam a leitura desses QRs, o que é que eles iam encontrar? Ou uma situação, problema que eles tinham que falar sobre determinados conhecimentos que já tinham relativamente a temáticas já estudadas, ou era simplesmente uma fonte informativa daquilo que estavam a observar. Vemos aqui neste caso, acho que eles estavam aqui a observar uns esporângios, penso que sim, que tinha a ver com a reprodução das plantas sem flor. Depois, então, quais foram as estratégias que nós utilizámos? Portanto, foi o trabalho de grupo. O trabalho de grupo nem sempre, no início foi um pouco difícil organizá-los, porque eu acho que eles não estavam habituados portanto, a partilhar a informação sem acharem que essa partilha estava a tirar-lhes mérito ou que lhes estava a tirar o poder que eles achavam que tinham ao comunicarem. Mas depois aos poucos e com as atividades que fomos desenvolvendo, esse espírito acabou por se diluir e acabou por ser também uma mais-valia para eles.
aqui na resolução de problemas reais, eles tiveram que preencher, portanto, os questionários que estavam constantes no Google Forms e no Actionbound, que depois foram utilizados nas aulas consequentes, portanto, nas aulas seguintes, para nós sinalizarmos quais eram as fragilidades em termos de competências do perfil do aluno. E foi através do confronto das estratégias de resolução que cada grupo utilizou naquelas atividades que eram transversais, portanto, que eram comuns aos grupos, que eles foram apercebendo da validade da metodologia utilizada, da validade dos resultados obtidos e conseguiram, dessa forma, reestruturar, se assim fosse o caso, portanto, o trabalho que tinham feito no terreno, depois aqui na sala de aula, eles acabaram por consolidar aqueles conhecimentos e competências que provavelmente não estariam tão consolidadas. Quanto à avaliação destes alunos, à semelhança do que disse a professora Luísa, e que provavelmente vão dizer as outras colegas, os alunos gostam muito dessas atividades, os encarregados de educação, e é muito importante, dão-nos uma segurança imensa, porque nunca questionaram de forma negativa todo o trabalho que nós temos desenvolvido, inclusivamente a não elaboração de fichas sumativas com o mesmo formato que é feito no ensino normal, e sempre nos apoiaram em tudo que era necessário, inclusivamente quando saíamos, aí era preciso material, era preciso, fosse o que fosse, eles estavam sempre do nosso lado, sempre numa perspectiva colaborativa, e já tenho saudades deles. Obrigada. Nós também já temos saudades suas, professora. Vou então agora passar a palavra à professora Paula, de Ciências Naturais, e à professora Filomena, de Físico-Química, que irão falar um pouco sobre uma atividade desenvolvida no 7º ano. Ora, boa tarde a todos. Eu vou apresentar esta atividade que se chamava Observação Noturna de Astros. Foi um evento que foi realizado no início do ano letivo, em outubro, destinado à comunidade escolar e local. Esta atividade serviu para dar início aos conteúdos programáticos do 7º ano e, ao mesmo tempo, às atividades da Academia STEM. As áreas disciplinares que estiveram diretamente envolvidas foram Físico-Química, Matemática, Ciências Naturais e Tecnologias da Informação e Comunicação. Esta atividade foi desenhada no âmbito da flexibilidade curricular, tendo em conta o perfil dos alunos e as aprendizagens essenciais, o que a enquadrou perfeitamente no currículo das disciplinas. Com esta atividade, pretendia-se que o aluno adquirisse competências que deve evidenciar até à saída da escolaridade obrigatória nas áreas do saber científico, técnico e tecnológico, fomentando o desenvolvimento do raciocínio, autonomia e capacidade de resolução de problemas. Esta foi, como já se percebeu, uma atividade noturna que contou com alunos e seus encarregados de educação. Realizou-se na escola sede do agrupamento, tendo como dinamizador, além dos elementos da Academia STEM, um especialista convidado, o astrónomo José Augusto Matos. A atividade começou no auditório, como se vê na foto ali da esquerda, num momento mais formal de apresentação do projeto, acabando também por ser uma espécie de lançamento e divulgação à comunidade das atividades a realizar. Seguidamente, o astrónomo fez uma breve introdução ao tema, que é a Terra no Espaço, tema este que na altura estava já a ser trabalhado e explorado nas aulas de Físico-Química e Ciências Naturais do 7º ano, uma vez que faz parte do currículo. Depois procedeu-se à formação de grupos de 13 elementos para a circulação no exterior entre as 4 estações de trabalho pré-definidas. Os alunos foram sempre acompanhados dos seus encarregados de educação e, ao longo do serão, cada grupo esteve cerca de 20 minutos em cada estação. Foi o tempo considerado necessário ao envolvimento de todos os elementos na atividade e ainda à realização das propostas de trabalho em cada uma. A estação A esteve a cargo do astrónomo. Com o seu telescópio, alunos e encarregados de educação observaram a Lua em quarto crescente e planetas, como Saturno, Júpiter e Marte. Além disso, o astrónomo fez ainda uma apresentação do céu noturno e do que se pode observar a olho nu, como constelações, a estrela polar, ao mesmo tempo que foi referindo curiosidades.
Na estação B estive eu como professora de Ciências Naturais e também através de um telescópio foi possível observar de novo e mais calmamente a Lua, chamando desta vez a atenção dos alunos para características da Lua, comparando com características da Terra e de outros planetas do Sistema Solar, levando os alunos a tirar conclusões diversas sobre, por exemplo, a existência de vida na Terra e não nos outros planetas. Depois desta reflexão oral em jeito de conversa e mobilizando alguns conhecimentos já explorados em sala de aula, os alunos resolveram algumas atividades no seu guião, como se vê na terceira imagem. Na estação C, que nós estamos a visualizar, encontravam-se os docentes de Físico-Química. Aí foram disponibilizados 6 computadores portáteis para que os participantes explorassem a aplicação Celestia, de acordo com as orientações quer do guião do aluno, quer do professor ali presente. Na projeção, foi explorada a aplicação Solar System Scope, apresentando-se e discutindo-se assim algumas das características dos planetas. Além dos computadores, foram também disponibilizados 4 tablets para que os alunos explorassem a aplicação Sky Violito e em grande grupo pudessem confirmar a atual posição dos planetas, do Sol, da Lua e de algumas constelações. Foi ainda sugerido aos participantes que instalassem esta aplicação nos seus smartphones para que assim realizassem uma exploração autónoma. A segunda imagem que aqui visualizamos, esta aqui, refere-se à estação D, exatamente, dinamizada pela docente de matemática, a professora Cristina Ligeiro, que em quadro interativo e com recurso aos flipcharts abordou razões, proporções, com grandes números e estimativas. Neste diapositivo resumimos a abordagem, as dinâmicas e as estratégias implementadas na sessão, bem como o suporte tecnológico usado nas várias estações e que já foi referido. No que respeita à avaliação, foram usados suportes diversos para recolher evidências que permitiram avaliar as aprendizagens essenciais definidas, bem como as competências do perfil do aluno. Durante a sessão, foi sempre fazendo um questionamento oral aos alunos nas diversas estações, com registro numa simples lista de verificação. Por outro lado, o guião do aluno tinha pequenos exercícios relacionados com as diferentes estações, foram sendo respondidas in loco, e essas respostas foram depois exploradas e corrigidas em sala de aula nas diferentes disciplinas envolvidas. Além disso, nas aulas seguintes, sempre que oportuno, estabeleceram-se relações com as observações e atividades realizadas nessa noite, mobilizando e relacionando as aprendizagens essenciais. Avaliou-se ainda o grau de satisfação dos alunos e pais através de um Google Forms, porém, no final da noite, foram vários encarregados de educação e alunos que se dirigiram aos professores, felicitando, visivelmente agradados e agradecendo. Verificou-se uma grande adesão dos alunos e dos seus encarregados de educação a esta atividade. Ela foi divulgada previamente, houve um período de inscrições que ultrapassou as nossas expectativas, o que levou à realização de 3 sessões noturnas, em vez de uma, de forma a garantir o maior envolvimento possível de todos. A atividade envolveu uma grande organização prévia, com muito trabalho de montagem, teste e desmontagem de equipamento. No fim, fomos compensados com um bom tempo em todas as sessões. O São Pedro foi amigo e brindou-nos com céu limpo e temperaturas amenas, o que foi muito importante para o desenvolver dos trabalhos nessa noite. Obrigado, professora Paula e professora Filomena, pelas vossas intervenções. Irei agora dar a palavra ao professor Ângelo, docente de Física e Química do agrupamento, e à professora Cristina Ligeiro, docente de Matemática. Boa tarde a todos. Cabe-me a mim iniciar então esta apresentação, cujo nome não é bem o que está ali. Portanto, o nome que nós tínhamos na nossa apresentação era Jovens Engenheiros Tentam Ajudar os Utilizadores do IP3. E o IP3, como todos sabemos, é o itinerário principal entre Viseu e Coimbra. No entanto, se vocês tivessem o nosso guião na frente, iriam ver que o título estaria em inglês. E porquê?
porque para nós apresentarmos esta atividade importa contextualizar em que altura ela se realizou. Ela realizou-se no dia 19 de fevereiro e nessa semana nós também estávamos a ser anfitriões de um grupo de Erasmus, do qual os nossos alunos fazem parte. Na semana de 19 de fevereiro, nós recebíamos alunos da Croácia, Turquia, Grécia e um grupo de Baião, Portugal. Então, nós tivemos que acautelar algumas situações. Primeiro, o grupo de Erasmus trabalha a temática pensamento computacional e código, a literacia do futuro. Desse modo, entendemos que seria oportuno enquadrar esta atividade na agenda semanal de Erasmus. Tivemos, então, que acautelar os espaços e a distribuição dos alunos, uma vez que nessa semana nós teríamos que aplicar esta atividade a 42 alunos, 20 os nossos alunos habituais do 8º ano e 22 alunos externos. Tivemos então, decidimos por dividir os alunos em 3 grandes grupos, 14 alunos por cada grupo. Tivemos o cuidado de fazer com que a constituição dos grupos fosse heterogénea, colocamos 6 a 7 alunos dos nossos e 2 alunos de cada um dos países parceiros. Tivemos também o cuidado de que pelo menos 2 dos nossos alunos dominassem plenamente o inglês, uma vez que a língua de comunicação teria que ser o inglês. Para além destes alunos, tivemos ainda 11 professores, que eram os professores acompanhantes externos, que iriam observar a nossa aula. Portanto, garantimos 4 nacionalidades, a língua de comunicação em inglês, tivemos que acautelar, em função disto, que o guião dos alunos, que habitualmente fazemos, como todos os nossos colegas já referiram, teve que ser redigido em inglês e também em português, uma vez que, como já referi, alguns dos nossos alunos não dominavam plenamente o inglês. Em relação aos espaços, tivemos que eleger 4 espaços pelos quais nós fomos distribuindo os nossos alunos. A atividade iniciou-se e terminou num grande auditório, no auditório da ESFA, onde nós distribuímos os guiões aos alunos, informamos como é que a atividade iria decorrer e anunciamos a questão problema. Depois, os nossos alunos iriam circular por 3 estações que estavam distribuídas por 3 salas e iriam permanecer em cerca de 30 minutos em cada uma destas salas e aí poderiam formar subgrupos, também garantindo a heterogeneidade e multiculturalidade destes grupos. Depois disto, houve um outro pormenor que nós tivemos que acautelar. Como os alunos iniciaram as atividades nestas 3 estações em simultâneo, tivemos que garantir desta vez que o guião do aluno poderia iniciar-se independentemente da estação onde o aluno estaria a começar, ou seja, não era obrigatório começar pela estação A ou pela estação B para que a atividade fosse execuível. No final, reunimos todos novamente no auditório para finalizar a atividade. Gostaria de referir, antes do colega Ângelo passar a falar, que tal como habitualmente, a atividade foi planificada tendo por base o currículo português, a planificação pré-definida, a planificação anual do agrupamento de escolas de Mangualde, em respeito, obviamente, pelas aprendizagens essenciais e visando as competências do perfil do aluno. Nós promovemos o trabalho colaborativo e intercultural e a questão problema foi o garante da articulação curricular. Estão a ver quais são as disciplinas envolvidas, são as habituais da Academia STEM, e agora se calhar passava ao meu colega Ângelo para ele explicar a atividade propriamente dita. Muito bem, então boa tarde a todos. Depois desta fase inicial, em que os alunos foram implicados num problema que tinha a ver com uma derrocada que aconteceu de facto no IP3, estava noticiada e isso serviu de mote, digamos assim, para que depois, por grupos, os alunos acedessem a diferentes espaços onde a mesma problemática foi dividida, digamos assim, em sub-questões ou em questões mais facilmente operacionalizáveis. Assim, os alunos, num espaço
da sala Inovar, foram mais dedicados à matemática, claro, foram confrontados com um problema que teria a ver com o declive dos tapumes, o declive dos taludes e das bermas na faixa de rodagem. De que forma é que este declive, mais ou menos acentuado na berma da estrada, poderia ter relação com as derrocadas, com os deslizamentos de terras. Assim, foram também convidados a discutir o problema, claro, e usando um simulador que é o GeoGebra, eles foram então desafiados a determinar o declive de retas usando 2 pontos da respectiva reta. Portanto, esperava-se, claro, que com base depois em dados disponibilizados em tabelas na internet e que associavam já a tipologia de terreno, o declive e etc., a riscos de deslizamentos, os alunos estabeleceram correlações, fizeram determinações de declives e depois fizeram uma aproximação, claro, à situação real. Num outro espaço, o espaço mais associado às ciências naturais, que ocorreu na sala Interagir, a imagem do meio, os alunos aqui foram confrontados com as possíveis causas também de deslizamento, para além do declive do terreno, que teria a ver com o tipo de rochas, erosão, etc., nomeadamente com determinadas catástrofes naturais e antrópicas, ou seja, de que forma é que determinadas ocorrências naturais ou por ação humana, os terrenos poderiam ficar fragilizados e daí ocorrerem os respectivos deslizamentos. Assim, com base essencialmente em imagens, recortes de notícias e vídeos, os alunos foram desafiados a discutir o problema e, usando o Mindomo, a construir um mapa de conceitos que permitisse uma orientação, digamos assim, acerca do problema e também uma tomada de atitude, em termos de proposta para a resolução do problema inicial. Na terceira espaço, no terceiro espaço, espaço C, foi no laboratório de Física e Química, e aqui pretendia-se, já pegando em alguns preconceitos associados às reações químicas e à acidez das águas da chuva, por exemplo, perceber que interação é que a água poderia ter com determinados materiais, para que assim pudéssemos escolher o melhor material, por exemplo, para a construção de um talude que suportasse os terrenos. Fizeram-se experiências, registaram-se resultados, observações, discutiram-se para se concluir qual dos materiais propostos é que seria o mais indicado. Isto era realizado, portanto, os grupos eram relativamente grandes, eram 15 alunos, muito heterogéneos, era complicado eles estarem a fazer mesmo a atividade laboratorial no curto espaço que tínhamos de tempo e, portanto, era dinamizada pelo professor, neste caso por mim, e era filmada com uma webcam e projetada para que eles mais facilmente vissem o que estava a acontecer. Com base depois nestes resultados, os alunos foram convidados também a discutir sobre determinadas características associadas às águas quando passavam por determinados terrenos, para chegarmos depois ao conceito de águas duras e águas macias e ao seu efeito nos materiais domésticos e por aí adiante. Portanto, foi muito interessante, de facto, esta dinamização nas 3 salas, com suportes distintos, com metodologias até certo ponto distintas, mas sempre suportadas na resposta a questões que são desafiantes, digamos assim. Os alunos depois pegaram em todas estas aprendizagens, em todo este know-how e fizeram, claro, avaliações parciais no próprio guião, com respostas, etc., às questões que eram solicitadas, e depois voltaram então para, novamente, o auditório, onde prosseguiu e terminou a atividade. Como o colega Ângelo já referiu, portanto, ao longo de toda a atividade nós fomos recolhendo evidências das aprendizagens essenciais que os alunos estavam a desenvolver, portanto, nomeadamente através do questionamento oral, mas foi aplicado o Mindomo, o GeoGebra, mas no final, no auditório, o que é que ainda fizemos? Para valorizarmos, para avaliarmos as aprendizagens essenciais adquiridas de cada disciplina curricular, aplicamos um CAUT com questões específicas das disciplinas e das aprendizagens que visávamos que os alunos adquirissem com estas atividades. Mas, para além disso,
No finalzinho, portanto, os 3 grandes grupos tiveram que responder à questão problema utilizando um Forms. A única resposta que eles tinham que publicar no Forms era a resposta à questão problema. E a questão problema deles tinha que estar sustentada por um quadro de referência, que é o que está aqui em rodapé deste slide, em que eles tinham que ver com tinham que analisar o declive que tinham determinado, se as características do solo que eles tinham analisado, com essas variáveis todas, se era execuível, ou qual era a resposta que eles iam sustentar para o seu problema. Foi muito interessante porque depois houve uma discussão em grande grupo com os 42 alunos. Devo dizer que foi uma atividade muito exigente, decorreu durante 3 horas, os alunos só tiveram meia hora de intervalo e em momento algum eles disseram ou que tinham fome, ou que estavam cansados, ou que estavam saturados. Foi muito agradável ver o comportamento e a entrega dos alunos ao longo de toda esta manhã. Acresce que tinham a dificuldade da comunicação, mas houve alunos estrangeiros, inclusivamente, eu há pouquinho não referi, mas nós tínhamos alunos desde os 12 anos aos 16 anos, eram grupos muito heterogéneos, e houve alunos estrangeiros que fizeram questão, sem que nós lhe perguntássemos, de dizer, eu nunca tinha abordado este assunto e aprendi. Foi francamente gratificante. Também tivemos o prazer de ter um feedback muito positivo dos nossos colegas docentes que acompanharam toda a manhã o desenvolvimento das atividades. Foi muito exigente para nós, porque na altura estávamos também com Erasmus, mas digo-vos honestamente, repetia tudo de novo, foi muito, muito gratificante. O professor Rui Vieira, da Universidade de Aveiro, que irá falar um pouco na atividade desenvolvida no 2º ano e no 5º apresentadas, entre outros aspectos. Começo por agradecer o convite e também dar os parabéns a toda a equipa que esteve envolvida no STEM ao longo do tempo e que aqui nos apresentaram de forma breve um pouco do grande e prolongado trabalho que foram fazendo. Queria também salientar que eu vou fazer uma análise SWOT global das atividades em geral, vi todas, comentei já na pasta que foi partilhada as do 2º e 5º ano e depois posso responder a algumas questões. Não vou ter tempo de fazer uma apreciação de tudo que gostaria, mas vou centrar na análise SWOT nas potencialidades, em alguns aspectos que eu acho que podem ser repensados, nas oportunidades e em algumas ameaças ou constrangimentos que estas atividades têm. Bem, de uma forma global, eu diria que estas atividades estão muito e claramente bem delineadas, têm uma breve descrição, têm um enquadramento curricular centrada nos 2 documentos estruturantes atuais em termos curriculares, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais, tem pré-requisitos, particularmente em termos de recursos digitais, mas em geral também, tem os materiais, tem o guia do professor. Sobre o guia do professor já questiono um pouco mais à frente o que é que ele verdadeiramente abrange, porque há aqui várias questões que podem ser levantadas, tem conclusões e tem evidências da mobilização de competências e de aprendizagens, embora nas oportunidades eu volto a este assunto. Outra grande potencialidade foi a preocupação com a diversificação de recursos e de estratégias e atividades e tarefas. Os recursos, particularmente estes, estão na globalidade acessíveis aos alunos, professores, às escolas e parecem claramente aqui a apresentação que nos fizeram, alguns aspectos vão ao encontro dessa realidade, parecem propiciar algumas competências digitais e mediáticas na própria comunidade, não só nos alunos, mas na própria comunidade, incluindo professores, o que é francamente positivo. Outra grande potencialidade que eu identifico é o propiciarem e terem ações e atividades que eu classifico de elevado potencial para as aprendizagens essenciais, e estou aqui a centrar-me claramente mais no estudo do meio do 2º ano e nas ciências do 5º, das atividades que nos foram disponibilizadas. Globalmente também saliento a dinâmica de trabalho, muito centrada de facto nos alunos e na atividade dos alunos, quer em grupo, quer individual, e o seu grande envolvimento efetivo nas tarefas propostas, como aqui foi bastante claramente evidenciado nas intervenções. E também
houve aqui uma preocupação com a interdisciplinaridade e isso foi também mostrado aqui logo no início, com a preocupação na juntar áreas, o que é manifestamente um aspecto muito positivo que estimo e aqui destaco. Todavia, não ficou para mim claro, mas pode ter sido feito meu, se estas atividades se inseriam nas famosas DACs ou não, e se sim, acho que isso ser referido, acho que aumenta ainda mais o potencial e a abrangência que estas atividades podem ter, as famosas DACs. Pronto, como aspectos a melhorar, bem, isto parece uma contradição, de qualquer maneira, apesar de estarem aqui envolvidos alguns professores, foram aqueles que imagino se disponibilizaram, portanto, reforço que os professores que se disponibilizaram, presumo que não tiveram nenhuma contrapartida para tal, portanto, foi dentro do seu tempo e do seu trabalho, o que é manifestamente de salientar, embora uma oportunidade, eu já vou referir isso, que é, e que se joga aqui, é de os professores, pelo menos na sua componente não letiva, terem horas adstritas, se não tiveram, se tiveram, ótimo, mas isso não está claro, para a envolvência neste projeto STEAM que aqui nos foi apresentado e que participaram, espero que continue naturalmente. Também aumentar essa colaboração a outras disciplinas, incluindo outras agora ligadas também, que no primeiro ciclo estão mais ou menos claras, mas estamos a falar de monodocência no segundo ciclo e a partir do segundo ciclo a situação nós sabemos que é difícil, portanto aumentar a mais áreas era o ideal, numa verdadeira lógica daquilo que está no 55, dos domínios da articulação curricular. Também, e apesar da alternância que eu aqui salientei das tarefas e atividades, ponderar variar nas estratégias, e depois posso explicar um pouco isto, e também particularmente alinhar este trabalho com os critérios de avaliação definidos pelo Conselho Pedagógico, à luz da legislação em vigor, e também procurar que não está claro alinhar as evidências com aquilo que eu fui ao site do grupamento, que se chama Dispositivo de Avaliação dos Alunos do Ensino Básico, que foi o que encontrei sobre a avaliação. Não me pareceu alinhado. Não me pareceu. Posso estar enganado, podemos discutir essa questão. Finalmente, gostava também que as atividades tivessem, algumas delas, uma perspectiva um pouco mais externalista. E depois posso explicar isto. E por isso sugeri, e vi aqui na linguagem que isso está, que os professores usaram, isso está interiorizado, mas na descrição das atividades não está claro que é, por exemplo, partir de uma questão de problema real ou de um problema real, que aqui em alguns casos ficou muito claro, noutros nem tanto. Quero dizer, não estou a dizer que não tinha, em algumas atividades, pelo menos a atividade que eu vi, não a percebi, não a percepcionei no contexto global para a resolução de um problema, mas sim para ir ao encontro de uma aprendizagem essencial, que está correto, mas pode ser mais abrangente e, de facto, desenvolver algumas das competências que vocês têm aqui elencadas. Como oportunidades, além do planificado, do meu ponto de vista, há que clarificar alguns conceitos. São aqui usados, por exemplo, conceitos de competências e de aprendizagens, do meu ponto de vista, não estão claros, há aqui uma sobreposição, há vários níveis e uma imprecisão, e também uma oportunidade que é importante para as atividades serem melhor percepcionadas e adotadas até por outros professores e outros colegas da escola, é haver uma estimativa do tempo para a sua realização. E esse foi um dos problemas que aqui também foi referido por alguns dos professores que falaram. Também uma oportunidade isto é fundamental divulgarem estas atividades, já o começaram a fazer, já o estão a fazer, eu recomendo que o continuem a fazer e que publiquem mesmo sob a forma de dados, recolhendo evidências claras das aprendizagens e já que têm instrumentos, mas não têm, já que têm instrumentos identificados, mas não têm aqui, não encontrei aqui algumas evidências dessas aprendizagens, ou seja, registros dos alunos, por exemplo, etc, etc.
Um dos aspectos positivos que aqui também foi dito e que é uma grande oportunidade que este projeto tem é continuar e aprofundar a valorização social e económica dos contextos dos alunos, nomeadamente Mangualde. Isso é muito visível com os vários contextos, nomeadamente empresariais, e uma oportunidade e que eventualmente pode ser uma ameaça é a questão da formação de professores. Ela é crucial para alinhar todos estes elementos de uma maneira mais inequívoca e clara. Vou ser muito claro, de acordo com o Decreto 55, de acordo com as portarias da avaliação, há um documento que é crucial nisto, que são os critérios de avaliação, e sem eles torna-se todo o processo um pouco mais difícil de percepcionar. Obviamente que os professores têm razões para ter dificuldades em percepcioná-los, porque olhando para as portarias não é fácil de interpretar o que é que realmente, uma vez que desapareceram os critérios gerais e específicos, agora critérios de avaliação, o que é que realmente se pretende. Eu próprio tenho estado envolvido em alguns projetos e como conselheiro e consultor de algumas instituições e escolas, tenho-me debatido também com a dificuldade de perceber e de se entender a fundo o que é necessário e o equilíbrio entre o perfil do aluno que deve existir e as aprendizagens essenciais e outros documentos curriculares que ainda estão em uso, como as metas curriculares, que não vêm ajudar. Eu falo das ciências, de facto, e isto é apenas uma apreciação global, uma grande dificuldade que vocês tiveram no projeto não é vossa, é da atual estrutura curricular em Portugal, que precisa de ser continuadamente melhorada e aperfeiçoada. E só dou um exemplo para ficar claro que isto não é uma crítica gratuita, é uma necessidade que precisamos de evoluir. O programa de ciências do sexto ano é um programa que foi feito em 1990, está em vigor, foi a partir dele que foram feitas. Ele precisa de ser fortemente e profundamente remodelado, porque está muito desatualizado a todos os níveis e, portanto, essa é uma dificuldade e depois não está articulado com o estudo do meio, na sua essência, e muito menos com as ciências naturais, a vários níveis do terceiro ciclo. Portanto, temos aqui um problema de articulação vertical e horizontal curricular que precisa de ser melhorado, e as aprendizagens essenciais não vieram resolver esse problema. Portanto, falo daquilo que conheço, que é das ciências, naturalmente. E, portanto, essa questão está aqui também visível, mas não é um problema do sistema, é um problema curricular global nacional que precisamos de melhorar, mas vamos depois ouvir também o que é que tem a dizer o Ministério sobre isso. Obviamente, eu tenho dito isto em vários contextos, acho que urge uma mudança curricular em várias áreas, porque os programas são datados. Reparem, de 90 para 2020 passaram 30 anos. Em termos de ciência e tecnologia houve uma evolução brutal, drástica, dramática, e ela não está patenteada nos nossos currículos. Eu não estou a dizer que o nosso desenvolvimento curricular não está atualizado. Nós tivemos vários documentos que foram, e termino aqui, que foram, só para explicar este ponto de vista, foram sendo melhorados e tiveram os contributos da investigação. O Currículo Nacional do Ensino Básico e as orientações curriculares que foram feitas para tal numa base CTS-A, na altura, eram documentos de referência curricular importantes que davam autonomia às escolas, mas depois não existiram os desenvolvimentos que eram necessários para o primeiro e para o segundo ciclo particularmente. Houve as orientações para o terceiro ciclo, mas para o primeiro e segundo ciclo não houve nada e, portanto, o documento depois acabou por ser extinto num anterior governo, e foram feitas as metas curriculares que vieram trazer uma nova estrutura, que não eram o currículo, não eram o programa manteve-se em vigor, pelo meio houve as aprendizagens e as metas de aprendizagem. Portanto, há aqui um conjunto de desenvolvimento curriculares que não trouxeram a maior e justa clareza que os professores neste momento precisam e que os editores e editoras precisam, do meu ponto de vista, para que isto flua. Eu não estou a dizer que isto é geral a todas as outras unidades e disciplinas e áreas curriculares. Estou a falar essencialmente das ciências e a fundamentar a esse nível. Mas termino dando-vos parabéns, depois há aqui pequenos aspectos, vou olhar aqui para a minha cábula, pequenos aspectos que posso, depois, se houver interesse, escalpelizar um pouco mais sobre as atividades, mas parabéns pelo trabalho, fiquei muito bem impressionado pelo trabalho e pelo trabalho de grupo, porque não é frequente as pessoas envolverem-se numa dinâmica como esta que aqui foi apresentada, e dou também os parabéns, pelo menos à pessoa que eu conheço mais perto, que é o Fábio, onde vejo aqui alguns dos seus contributos, e muito bem, porque eles vieram enriquecer também
o trabalho deste projeto. Obrigado, professor Rui, por todos os comentários que nós registramos com muito agrado, obviamente. E com certeza, de forma mais particular, depois nós contactámos-lo para vermos o feedback que já nos deu por escrito no OneNote, aquilo que os documentos partilhamos consigo, mas também para aprofundarmos essa apreciação global que agora nos passou. Obrigado. Obrigado, professor Rui Vieira, novamente. Eu vou agora passar a palavra ao professor Vítor Teodoro, professor associado à Universidade Lusófona de Lisboa, que se irá focar, entre outros aspectos, à atividade do 7º ano. Ora, boa tarde a todos. É com imenso gosto que eu estou aqui com vocês. Estou com 2 computadores, um estou a ver no YouTube e no outro estou aqui no Zoom. Eu tenho aqui 2 slides apenas que vou partilhar. Ora, deixa-me ver se isto funciona bem. Que não está. Ora, alguém está a partilhar, peço autorização para partilhar um ecrã? Acho que já posso. Já pode, eu já interrompi a partilha. Ok, share screen, ok, já posso partilhar. Share, ok. Tenho aqui 2 slides, acho que já se estão a ver, ainda não estou a ver aqui no YouTube, mas... Já se estão a ver, professor. Já se estão a ver, ok. No YouTube tem um certo atraso. Eu alinhei aqui 5 ideias. As 3 primeiras, de certa maneira, estão aqui representadas neste slide, que tem a ver com, de certa maneira, o que eu acompanhei e que vi nos vossos documentos. Salientava estas 3 dimensões. A importância do desenvolvimento curricular local é uma coisa que, de certa maneira, tem estado arredada da maior parte das práticas escolares, pelo menos em relevância, não quer dizer que não haja um e outro caso. Talvez as principais vantagens do vosso trabalho tenham a ver um pouco com isso, vai introduzir essa dimensão. E essa dimensão, atenção, preparem-se que isso não tem efeitos a curto prazo, tem efeitos a longo prazo, eu nem sequer pensaria a médio prazo. Só daqui a uns 5, 10 anos é que vocês vão começar a ver verdadeiramente algum impacto do vosso trabalho. E isso está também intimamente relacionado com a criação de comunidades. Um dos aspectos dos professores, que é sempre muito aborrecido e muito, eu diria, muito incorreto, tem a ver com o trabalho individual. As pessoas trabalham, enquanto, por exemplo, em medicina, há o conceito de trabalho de equipa, há a equipa médica, em direito há a equipa jurídica, em qualquer instituição há sempre equipas. No ensino é muito raro isso acontecer. As interações interdisciplinares são curtas, as interações mesmo no próprios grupos disciplinares muitas vezes também ficam muito a desejar. Portanto, eu dava os grandes parabéns ao vosso trabalho, porque isso é colocar o conceito de comunidade em ação. Também fiquei um pouco espantado com a integração de ambientes computacionais para explorar ideias complexas. Acho que o que eu vi denota um domínio de ferramentas computacionais bastante razoável, que suspeito que não foi fácil. Aliás, era uma questão que eu deixava desde já, em que medida é que não foi avassalador para os professores e talvez até um pouco para os alunos essa interação com tantas e tão variadas ferramentas computacionais. Portanto, fiquei um pouco com curiosidade de saber qual é que era esse problema, como é que reagiram. Suspeito, pelo que ouvi dos produtos, suspeito que ultrapassaram as dificuldades, mas gostaria de, se calhar, se tiverem a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre o assunto. Depois, em termos de sugestões, eu alinhei apenas 2 sugestões, que já tive a oportunidade de, pelo menos ao João Fernandes, fazer essas sugestões. Eu acho que o digital é uma coisa espetacular, mas as crianças e os pais e a comunidade gostam sempre de ficar com coisas físicas, tangíveis. Hoje em dia é relativamente fácil publicar pequenos livros
em formato de papel, eu costumo sempre sugerir o formato dos folhetos tipo Lidl, que são os formatos coloridos em um bocadinho menor que o A4, que qualquer criança pode arquivar, por exemplo, uma coleção de folhetos desses, e a escola, e portanto ficar com uma certa perenidade que não ficam os documentos digitais. E, claro, isso tem que ser complementado com documentos em formato digital, porque os vídeos não ficam em papel, um grande conjunto de fotos também não fica, as simulações também não. Hoje é muito fácil fazer isso nos documentos digitais, basta com links muito simples, com poucas palavras, não se pode pôr o link completo, porque senão é impossível seguir um documento em papel e passar para a parte internet. Não sou grande fã do uso do telefone para usar a câmara para isso, porque acho que é mais para este tipo de coisas não se justificava, preferia os links pequenos com aqueles encurtadores de links que todos vocês conhecem com certeza. E uma outra sugestão que eu não vi nos vossos documentos, achei que, pelo menos não foi feito de modo sistemático, foi a criação de documentos pelos alunos. Eu chamo-lhe relatório das atividades, mas um diário de imagem pode ser um relatório, não precisa ser um texto muito formal, e envolvendo programação. Aí eu sugeria programação online, porque é muito fácil executá-la e verificá-la sem necessidade de instalar nada. Já há ferramentas muito interessantes sobre o assunto. Portanto, eram as duas únicas sugestões que eu dava. Aqui o conceito de programação também se aplica a ambientes, por exemplo, de geometria dinâmica. Na realidade, quando nós fazemos ambiente, por exemplo, no GeoGebra, aquilo é, de certa maneira, programação. E eu tenho alguns exemplos no GeoGebra que muitas vezes até fico com a impressão de que aquilo é tão ou mais difícil de programar do que numa linguagem de programação. Portanto, estas eram as duas sugestões e já deixei à Cristina um pequeno link. Entretanto, estive aqui a melhorar um bocadinho do que é uma ferramenta computacional complexa. Vou passá-la aqui só para terem a ideia do, se alguém não sabe. Isto é uma folha de cálculo online. Eu até estava a sugerir à Cristina se era possível ou não trabalhar com crianças, e disse-me que sim. Eu já trabalhei com professores de uma folha deste tipo e a minha experiência foi um bocado fiquei um pouco desapontado, porque os professores têm alguma dificuldade não quer dizer que os alunos tenham maior proficiência. A dificuldade dos professores é de outro tipo, mas não vou falar sobre isso agora. É uma ferramenta muito simples, que permite até inclusivamente discutir o que é independente e o que é dependente. A amarelo são todos valores independentes, portanto foram lá colocados. Todos os outros valores que aqui estão foram calculados pela folha. A ideia é definir uma escala para o planeta mais perto do Sol. A atividade que eu vi que fizeram pareceu uma atividade extremamente interessante. A única coisa que eu comentei na altura, e que volto a comentar agora, é que a folha que usaram é uma folha estática de um site em inglês que me parece tecnicamente muito bem feito, mas que poderia ser perfeitamente adaptado para um trabalho com crianças de 7º e 8º ano. Esta folha mete imensos conceitos aqui em jogo, e no final tem um desafio que eu deixaria para, se quiserem tomar nota do link, eu vou pôr aqui o link maior, o link maior 24, se alguém quiser tomar nota do link, o link está ali, e portanto pode ir testar a folha, e deixei um desafio que é um desafio que, enfim, não é fácil de resolver, envolve conceitos complexos como comparações, inversos, etc. A minha experiência diz-me que, inclusivamente, muitos alunos universitários não são capazes de trabalhar de modo adequado com este tipo de conceitos, que é naquela escala em que 1 centímetro é a distância da Terra ao Sol, quanto é que seria o tamanho do Sol? Não fiquem admirados, os valores são de facto muito pequeninos, e depois deixo aqui em branco
E qual seria o tamanho da Terra nesta escala? Se o tamanho do Sol era inferior a 1 milímetro, portanto, não sei se estão vendo aqui, era a resposta. Tudo isto está aqui calculado, podem ir testar. Onde é que eu queria chegar? Este tipo de documentos interativos eu não vi produzidos pelos alunos. Vi aí alguns exemplos, pode-me ter passado. Poderiam ser compilados com uma parte em papel e uma parte em documento digital. Eram as duas sugestões que eu deixaria e muitos parabéns. Acho que o vosso trabalho, como falaram há pouco em inglês a palavra que se adequa aqui é overwhelming. Assim, em português, uma pequena tradução seria avassalador. Portanto, dou-vos, desde já, todos os parabéns. Obrigado, professor Vítor Teodoro, pela sua apresentação. Portanto, de seguida, iremos ouvir o professor Jaime Carvalho e Silva, professor da Universidade de Coimbra, que irá falar um pouco também mais em pormenor da atividade do 8º ano. Boa tarde a todos. Eu começo por cumprimentar todos os envolvidos neste projeto. Daquilo que eu tinha visto antes e que agora também pude ver mais um pouco, é um excelente projeto que mostra que é possível desenvolver atividades interdisciplinares e ligando várias áreas com uma relevância atual notável. No caso desta atividade, que enfim tem várias versões, a versão inglesa é Young Engineers Try to Help IP3 Users. As obras no IP3 são uma novela antiga que afeta milhares e milhares de pessoas, em particular aquelas que têm de se deslocar entre Coimbra e Viseu, com passagens intermédias em Santa Combadão, desviando-se para Nelas, Mangualde, etc., como acontece com realmente muita gente. E a estrutura da atividade, que obviamente não é possível mostrar aqui em detalhe, inclui reportagens reais de situações que aconteceram no IP3, a Comissão de Utilizadores do IP3 e outras questões que dão um enquadramento tremendamente real àquilo que é feito na escola e que foi desenvolvido, neste caso, no 8º ano de escolaridade. Mas a estrutura que me parece exemplar, e eu devo dizer que apoio totalmente a sugestão do Vítor Teodoro e outras sugestões no sentido de dar mais divulgação a estas atividades que até possam servir de inspiração para terceiros, mas conseguiram, a partir desta ideia dos problemas do IP3, em particular das derrocadas contínuas nos taludes do IP3, que são antiquíssimas e que eu duvido que tenham acabado com as obras que estão neste momento a decorrer, conseguiram fazer uma ligação com as ciências de natureza, com a fisicoquímica e com a matemática, com vários temas totalmente atuais. Aliás, no guião das atividades aparece a referência a derrocadas noutros países, de modo a, pegando nos temas curriculares das ciências de natureza, discutir as catástrofes naturais, artificiais, as suas causas, etc. Na fisicoquímica, ver as diferentes características da água. A água nunca é pura em nenhum lado, tem sempre alguma coisa e consequências é que isso tem, em particular para os taludes, os materiais que são colocados para consolidar os taludes, etc. E no caso da matemática, com os declives. Eu, que sou um utilizador regular do IP3, assusta-me um bocado ver os declives daqueles taludes prontos para cair em cima da estrada. E, portanto, os alunos, na matemática, o declive não é um mero cálculo e resolver exercícios uns atrás dos outros, é algo a que atribuirão logo desde o início uma grande realidade, porque vão recolher dados, vão fazer tarefas
práticas de estimar medidas a partir de fotografias. É dado-se a altura do carro é 1,5 m, qual é a altura do talude, e outras atividades desse tipo, que me parecem extremamente relevantes. Felizmente, o professor Riviera chamou a atenção que o currículo tem que ser revisto. O currículo é uma manta de retalhos impossível, um excesso de conteúdos, quer-se dar tudo a correr em todo lado, precisa de ser revisto, mas este projeto não se assustou com essa situação e conseguiu desenvolver algo que eu suspeito, conforme o testemunho que foi dado do entusiasmo dos estudantes, esta dimensão internacional que com esta atividade conseguiram envolver professores e alunos de outros países, que os alunos dominam muito mais o conceito de declive do que se tivessem realizado uma centena de exercícios de cálculo. E, portanto, é verdade que há problemas curriculares, mas os problemas curriculares não são obstáculos a fazer muitas outras coisas e envolver os alunos. No caso da matemática é dramático a rejeição que existe desde o primeiro ciclo, e tenho recolhido muitos testemunhos nesse sentido, tanto da parte de alunos como de professores, como de pais, que agora na pandemia se aperceberam, e alguns ficaram aterrorizados com aquilo que os seus filhos andam a estudar, a matemática, mas estes alunos ficaram com uma perspectiva completamente diferente, de certeza que não rejeitam nem a matemática, nem a ciência da natureza, nem a físico-química, e querem saber mais, querem discutir mais coisas, e eventualmente a nossa estrutura atual escolar e não só, não permite satisfatoriamente dar resposta a esse interesse suscitado pelos alunos. Embora exista uma rede considerável de centros de ciências de Viva e outros centros de ciência, mas isso está longe de ser suficiente para responder aos alunos. Eu devo dizer que fiquei bem impressionado pela importância que deram ao que está incluído no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Este perfil é um documento que muitas das vezes é esquecido, mas que na realidade, bem ou mal, define aquilo que se pretende que todos os alunos, não é só alguns, todos os alunos consigam dominar no fim da escolaridade obrigatória, que atualmente engloba 12 anos, e para além do que nesta atividade disseram que satisfizeram do perfil, na realidade satisfizeram mais, por exemplo, interpretar informação, planear e conduzir pesquisas, porque esta tarefa, digamos, envolveu uma atividade considerável da parte dos alunos. O modo como organizaram com diferentes estações de trabalho em que os alunos em grupo iam desenvolvendo diferentes aspectos da atividade e depois no fim juntavam-se todas para apresentar as suas conclusões, parece-me extremamente fecunda, e na medida em que correu bem é um exemplo e uma inspiração para outras pessoas, que nós precisamos de desenvolver os diferentes aspectos do perfil, nomeadamente os estudantes conduzirem pesquisas. Os estudantes não podem ser uns meros repetidores de informação. Eu acho que o 8º ano, e vimos as outras atividades para o outro ano de escolaridade, o 8º ano é um ano tão bom como os outros para desenvolver tarefas, que a preocupação de ligação com questões reais, atuais, questões que os alunos, mesmo que não tenham visto nas notícias, facilmente encontram numa pesquisa na internet inúmeras referências
a esta realidade, que pode também ajudá-los a despertar para problemas consideráveis que têm a ver com o meio ambiente, nomeadamente, e da degradação acelerada que o meio ambiente tem sofrido, com inúmeras consequências. Neste caso, algo totalmente visível no IP3 e que eu suspeito continuará a ser muito visível nos tempos mais próximos. Portanto, eu quero dar os parabéns a todos os envolvidos, seja os professores que mais diretamente trabalharam com os alunos, mas toda esta estrutura de coordenação e, em particular, eu queria dar os meus parabéns à Câmara Municipal de Mangualde. Não é todos os dias que vemos uma Câmara Municipal tão preocupada com as questões de educação, e isto deveria ser a normalidade. Infelizmente ainda estamos longe de atingir a normalidade. Portanto, eu congratulo todos envolvidos e espero que continuem e que possam inspirar muitas outras escolas e muitos outros municípios e agrupamentos de escolas. Obrigado. Nós é que agradecemos, professor Jaime Carvalho e Silva, pela sua intervenção. Irei agora dar a palavra à doutora Cristina Palma, chefe de equipa de acompanhamento e monitorização de desenvolvimento curricular da DGE, que irá fazer uma análise global do projeto. Muito boa tarde a todos e a todas, penso que me estão a ouvir bem. Antes de mais, apresento então os meus cumprimentos aos meus colegas de painel e a todos que nos estão a acompanhar via YouTube. Quero desde já dar os parabéns à Academia e ao agrupamento de escolas por esta iniciativa de partilhas de práticas, por nos permitirem não só conhecer todo o trabalho que está a ser desenvolvido, mas também por nos darem a oportunidade de refletirmos sobre as mesmas. E tendo em conta então o tema desta sessão e, por outro lado, as minhas funções no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, irei fazer uma brevíssima reflexão sobre as práticas apresentadas e tendo essencialmente por base os princípios da autonomia e flexibilidade curricular, ou seja, os princípios do Decreto-Lei 55, como já foi aqui mencionado. E não é novidade para ninguém, como é de conhecimento de todos, o principal objetivo da autonomia e flexibilidade curricular é promover o sucesso, a inclusão e a qualidade das aprendizagens. Essencialmente, ou de diversas formas, mas essencialmente através da adoção por parte das escolas de soluções adequadas aos contextos dos seus alunos e com o principal objetivo de tornar o currículo mais significativo para todos os alunos. E neste âmbito são vários os pressupostos da autonomia e flexibilidade curricular, mas essencialmente eu destacaria uma gestão integrada do conhecimento, a valorização do trabalho interdisciplinar e articulada do currículo, designadamente através do desenvolvimento dos tão famosos DAC, como mencionou o professor Rui, ou através da concretização de projetos, o desenvolvimento das áreas de competências do perfil dos alunos, a capacidade de trabalhar cooperativamente e com autonomia, a valorização das ciências, essencialmente o trabalho prático e experimental, e aqui e também um grande enfoque é dado à diversificação de procedimentos e instrumentos de avaliação que permitam um maior conhecimento da eficácia do trabalho realizado pelos alunos e que permitam então que a avaliação esteja ao serviço das aprendizagens. E face a estes pressupostos, e agora então tentando fazer uma análise dos pressupostos com as atividades apresentadas, parece que não existir aqui grandes dúvidas que as práticas apresentadas e desenvolvidas pelo agrupamento de escolas em parceria com a Academia vão ao encontro dos princípios que acabei de referir. Ou seja, acho que ficou muito claro que estas práticas permitem o trabalho interdisciplinar, embora, como também foi focado pelo professor Rui, ainda estão um bocadinho muito restritas à STEM, e é compreensível. O desafio será talvez expulsar aqui outras disciplinas. Estas atividades claramente permitem a articulação curricular e considero que são essencialmente uma ferramenta, ou seja, são uma metodologia para a aquisição, o reforço e o enriquecimento das aprendizagens essenciais.
Foi também clara que procuram soluções adequadas aos contextos e às necessidades dos alunos, e mais uma vez isso permite que tornar o currículo mais significativo para os mesmos. Muito claro a valorização do trabalho de prática e experimental, muito evidente, embora tenham elencado apenas uma ou outra área de competência do perfil dos alunos, mas é muito evidente que estas atividades contribuem para o desenvolvimento das competências elencadas e de outras, nomeadamente a pesquisa, a interpretação de informação, a leitura de informação, a simbologia, o trabalho colaborativo, o trabalho autónomo e a resolução de problemas. Também ficou muito claro que cada uma das atividades procedem à monitorização e à avaliação das atividades. Ficou claro que os alunos evidenciam muita satisfação com as mesmas, ficou claro que os pais aderem, participam. Isso tudo acho que está muito claro nestas atividades. Por último, queria destacar aqui 2 aspectos que penso que existem, um deles pelo menos eu penso que existe, que é feito, mas talvez eu não tenha conseguido chegar lá ou simplesmente não foram focados. O primeiro, de facto, e compreendo que o professor Vítor Teodoro disse, que eu vou mencionar que isto é um aspecto que só é visível a longo prazo, mas que está então relacionado com a monitorização dos resultados e impactos que estas atividades, que estas metodologias têm ao nível das aprendizagens dos alunos, ou seja, estou a falar não só da avaliação da atividade, mas do reflexo destas metodologias na própria avaliação dos alunos. E sobre esta questão deixava aqui alguns desafios para a vossa reflexão, como por exemplo, o trabalho desenvolvido pelos alunos no decurso destas atividades é tido em conta na avaliação das aprendizagens e posteriormente na atribuição das classificações? Não ficou muito claro para mim se isto acontece. Por exemplo, no decorrer destas atividades é clarificado ao aluno de facto o que devem aprender e saber fazer? Se para todo este trabalho os professores procedem à identificação de critérios e de descritores de desempenho para cada atividade? E se durante o desenvolvimento de cada uma destas atividades, de toda a elaboração dos procedimentos, os alunos vão recebendo feedback sobre o seu desempenho e sobre o desenvolvimento das suas aprendizagens. E estas são aquelas questões que eu acho que se prendem com o reverter de todo este trabalho para a avaliação das aprendizagens dos alunos. Porque nós, no âmbito, ao longo destes 3 anos e já no âmbito do piloto, fomos ouvindo sempre que sim, eu participei naquele projeto, eu participo naquele clube, mas depois isso não conta nada para a minha classificação. E é isso que nós queremos integrar estes projetos também nessa componente. A segunda questão está relacionada com o grande objetivo do acompanhamento e monitorização das equipas que estão no terreno, das equipas regionais, sobre a identificação, podemos chamar assim, de práticas de referência. Nós inicialmente falava-se muito em boas práticas, depois passou-se a falar apenas de práticas e agora temos usado um bocadinho mais o termo de práticas de referência. E então a minha questão é da possibilidade destas atividades ou destes projetos poderem ser considerados práticas de referência, mas no sentido de poderem ser replicadas com as devidas contextualizações por parte de outros agrupamentos. Isto porque, como já referi, é então um grande nosso objetivo, é partilhar, mas partilhar no sentido de que estas práticas sejam inspiradoras para outros professores, outras escolas. E esta minha observação surge muito simplesmente porque noto aqui alguma complexidade. E, aliás, em 2017, salvo erro, 2018, tive a oportunidade de ter uma apresentação também com o Fábio e com o Didier, e na altura lembro perfeitamente que fiquei encantada com o projeto, disse isto é exatamente aquilo que precisamos no piloto, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, e depois perguntei-lhe, ok Fábio, eu imagino que eu sou uma diretora, por exemplo, do Alentejo, e queria implementar estas atividades no meu agrupamento, o que é que eu posso fazer? E o Fábio que respondeu na altura foi contrate-me.
Claro que o Fábio não se poderá dividir entre Mangualde e outros concelhos do país. E daí, para mim é um desafio que estas práticas pudessem ser replicadas, entre aspas, serem adotadas por outros agrupamentos, mas há aqui algumas situações, nomeadamente talvez um pouco da ignorância da minha parte, alguma complexidade relativamente à tecnologia que é usada, aos materiais, aos protocolos. Não me vou alongar mais, termino apenas dando mais uma vez então os parabéns ao agrupamento de escolas e à academia, à Câmara. Queria também deixar aqui o repto de que nós temos no site da AFC uma área específica onde vamos divulgando as práticas que as escolas nos vão fazendo chegar e que nós também vamos identificando ao longo do processo de acompanhamento e apoio às escolas. E mesmo a terminar, deixo aqui uma pequena questão, uma pequena provocação, que é a seguinte: se uma adaptação de uma prática a um contexto é ou não um ato de inovação? Antes de terminar, e respondendo às questões do currículo, é verdade que há um problema grande em termos curriculares, nós sabemos disso. Tentámos começar a compô-lo com a constituição das aprendizagens essenciais. Temos previsto a sua monitorização no terreno, todo esse trabalho, mas não tem sido um trabalho de facto fácil. Esta seria certamente uma matéria para muitas sessões deste género, quer de partilha, quer de reflexão. Mais uma vez deixo então os meus parabéns à equipa e muito obrigada. Obrigado, doutora Cristina Palma. Eu vou de seguida dar a palavra ao doutor Zé Miguel, diretor do Centro de Formação EduFor, que irá fazer um breve balanço do evento. Obrigado. Promovo os votos de boa tarde a todos, não só, portanto, aos colegas que estão neste evento e aos convidados, bem como todos aqueles que assistem online e que no futuro vão também assistir. É difícil fazer um balanço, porque o balanço no fundo está feito. Quando vimos, portanto, este painel de especialistas, o Jean Carvalho Silva, o Oliveira, o doutor Cristina Palma, com responsabilidades na DGE, portanto, pessoas conhecidas na educação, não só a nível nacional, mas como também a nível internacional. De facto, tudo aquilo que eles disseram sobre este projeto seria aquilo que eu poderia dizer um pouco de forma interna, mas aqui é importante eles dizerem de forma externa. No caso, sou capaz de deixar 2 ou 3 notas. O vice-presidente do município começou no início a falar que este projeto tinha parecido um pouco relacionado com a CIMA e com fundos comunitários. De facto, em 2016, quando se começou a falar nesta temática, e esta preocupação de trazer aqui uma nova forma de organização da escola em termos de organização do currículo, se repararmos tudo o que aqui foi falado em currículo, isto não se trata de um projeto em horas extra, não se trata de um curso, trata-se, no fundo, de tratar, portanto, de forma curricular estes temas que aqui estão. 2016 era antes de falarmos em autonomia flexibilidade curricular, falarmos no perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, e vemos que tudo isto encaixa, estamos aqui no fundo numa forma de operacionalizar todo este processo, portanto é com satisfação que estamos todos a pensar aqui de forma muito global. E quando o município termina os financiamentos da CIM para este projeto, o projeto continua pelo interesse que as pessoas, portanto, fizeram de notar, e também continua porque da parte dos pais existia grande interesse a que ele assim continuasse. Portanto, esta primeira nota da questão do município. Outra nota era da exposição pública, no fundo, dos docentes que aqui estão. Repararem o que aconteceu hoje foi que estes colegas já tinham partilhado, e eu recordo-me terem partilhado, por exemplo, na reunião geral de professores do representante do ativo, mas que hoje estão aqui a contar o que fizeram e perante um júri, podemos chamar-lhe assim, um júri de instituição de educação, é dizer, nós fizemos isto, qual é a vossa opinião sobre isto? Esta exposição pública destes professores é fascinante, este arriscar por fazer as coisas de um modo como nunca fizeram, de um modo diferente, em que os principais, no fundo, destinatários de tudo isto são os alunos. Eu pensei em terminar, porque até tenho que secretário, e vou terminar com umas palavras externas. Umas palavras externas de um artigo, de facto, saiu na revista da APM, externo, 2 pessoas que estiveram num dos dias em Mangualde a conhecer a academia e terminam esse artigo da revista, que é uma revista conceituada, a dizer o seguinte:
Na Academia STEM de Mangualde destacamos o forte envolvimento dos professores, as inúmeras horas de dedicação à preparação de atividades didáticas que se relacionam com o contexto dos alunos e que despertam o seu interesse. E depois termino ainda mais abaixo, este é um projeto inovador em Portugal, por ser um exemplo do modo como a integração curricular pode ser uma mais-valia para toda a comunidade educativa. No fundo, foi isto que vimos durante esta tarde, que aqui está, o trabalho colaborativo dos professores, portanto, trabalhar o currículo de formas diferentes e, no fundo, é este resumo de um conjunto de colegas que hoje expõem o que estiveram a fazer, no sentido de darem a conhecer as suas práticas, e isso eu acho que é de veras fascinante. Numa medida que assim seja, esta equipa que aqui está, e agora termino mais diretamente relacionando com o Fábio, com o Diego, com o João Fernandes, têm sido muito proativos em tudo. Reparem que na sexta-feira foi anunciado que existem, digamos, 3 cenários do próximo ano letivo, tenham atenção no momento que nós vivemos. Todos queremos que seja o presencial, mas um deles pode ser uma espécie de, como chamava o Jornal Público, misto em espelho, e juntamente com a do Forte estamos já há algum tempo a pensar em cenários como é que isto será. Como é que nós podemos ter aqui um ensino, por exemplo, 5 com turmas em espécie se for necessário. Ou seja, a Academia STEM de Mangualde é um conjunto de pessoas que quer pensar na educação no seu melhor. E o que vimos aqui durante o dia de hoje foi, de facto, outra forma de organizar a escola, ou seja, outra forma de organizar o currículo, porque todas as atividades são atividades curriculares. E as palavras do professor Jaime, do professor Rui Vieira, do Dr. Teodoro e do Dr. Cristina Palma são, de facto, a valorizar o trabalho que está a ser aqui feito, e acho que isso foi bastante patente nesta exposição pública que estes colegas aqui se expuseram, e da parte do Forte, como os parceiros do projeto desde o início, é com grande orgulho, portanto, participamos neste projeto para bem dos nossos alunos. Da minha parte, tirando os agradecimentos habituais, era tudo o que eu podia dizer neste já avançado da hora. Obrigado. Obrigado, Dr. José Miguel, pelas suas palavras. Teremos ainda a oportunidade de ouvir o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde, o Engenheiro Agnello Figueiredo. Então, cumprimento todos, com muito gosto, por este evento multiplicador, este evento de final de ano da Academia STEM, do projeto STEM, utilizo mais o projeto STEM, e no fundo fazendo um breve, necessariamente meteórico balanço. O projeto STEM teve e tem uma grande importância na nossa escola, no nosso agrupamento, tem porque lhe granjeou uma visibilidade que de outra forma era difícil de alcançar, tem porque as práticas de alguma forma se foram contagiando a outros colegas, que se foram apropriando delas, que foram vendo exemplos de como se pode fazer diferente, de como se pode fazer um ensino mais centrado na descoberta e na apropriação do conhecimento por cada aluno, portanto, com base na prática, na experimentação. E isso foi extremamente interessante para a nossa escola. Para não vos estar a cansar, porque estão a esta hora natural que já o estejam, eu, nesta altura, quero deixar naturalmente uma palavra de agradecimento ao diretor do EDFOR, que foi o grande impulsionador, mas também às colegas que abarcaram o projeto e que deram com força. Posso-me esquecer de alguma, mas a Paula, a Filomena, a Luísa, a Cristina Ligeiro, e portanto são todas pessoas que me são muito queridas pelo trabalho que fizeram, exatamente porque conquistaram para a escola todo este manancial de novas formas de fazer que foi extremamente importante. Não sei se me esqueci de alguém. É claro que os nossos parceiros externos, o Fábio Didier, o João Fernandes, por exemplo, que foi extremamente importante nestas questões mais da sofisticação dos meios, e portanto para todos eles o meu muito obrigado, e continuamos sempre a contar com este projeto, claro. Boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Diretor, pelas suas palavras. Agora, em jeito de conclusão, quero só salientar aqui um ou outro aspecto. Em primeiro lugar, como viram no início da apresentação, nós temos imensas atividades STEM desenvolvidas, não podemos aprofundar todas. No entanto, através dos nossos canais, poderão entrar em contacto connosco, se alguma delas, pelo título, vos suscitou
algum tipo de curiosidade, se quiserem saber um pouco mais sobre alguma delas, ou todas, ou sobre o projeto em si, poderão entrar em contacto connosco, nós estamos sempre disponíveis. Gostaria também ainda de salientar novamente que o vídeo e a apresentação vão estar disponíveis no nosso canal de Facebook para consulta, em princípio a partir da manhã, e convidá-los também, quando a normalidade voltar, a visitarem-nos no agrupamento de escolas Mangualde, a verem em loco o que é que nós fazemos e como fazemos. E temos também a disponibilidade, como já foi mostrado anteriormente, a deslocarmos a algum sítio para partilharmos as práticas desenvolvidas no agrupamento e em Mangualde. Agradeço a todos os que participaram, agradeço ao painel, ao professor Rui Vieira, ao professor Jaime Carvalho e Silva, ao professor Vítor Teodoro e à doutora Cristina Palma, por estas 2 horas quase de partilha. Obrigado a todos e até breve.